Olá, eu gostaria de compartilhar com você algumas reflexões conceituais e também passar dicas obtidas de literatura e principalmente da experiência de alguns anos com a utilização de ferramentas de software de Business Intelligence. A sigla BI, o termo original em inglês Business Intelligence, parece já ter sido incorporado ao vocabulário português no mundo corporativo. Ao que tudo indica, as tentativas de tradução não foram bem sucedidas. Mas não faz mal. O que importa é sabermos que a missão do BI na área de sistemas de informação é transformar dados brutos na sua forma original em informações inteligentes, ou pelo menos consolidadas e fáceis de serem compreendidas. Um reforço para essa definição constava da versão anterior publicada na Wikipedia, onde queremos frisar a questão da informação qualitativa. Significa que na adoção do software de BI, devemos nos concentrar na qualidade e não na quantidade dos dados. Mais adiante voltaremos a esse assunto. Talvez vocês já tenham visto essa ilustração, mas vamos rever o seguinte. Acredito que essa sequência de números nada informe para você. Mas organizado e exibido dessa forma, já passa a transmitir uma informação compreensível. E aliado ao conhecimento humano, a informação tende a conduzir a uma decisão. Nos perguntando que ganhos podemos esperar com a adoção de um software de BI. Agilidade e flexibilidade é o que todos esperam, no mínimo. Decisão baseada em fatos não quer dizer que devemos desprezar, desvalorizar a intuição, mas certamente dados concretos aumentam a segurança na tomada de decisão. Na medida em que responsabilidades são delegadas dentro da hierarquia, os responsáveis pelas decisões associadas a essas responsabilidades também precisam ter acesso às informações necessárias. É comum nas empresas ouvirmos relatos de gestores que, para a avaliação dos resultados e acompanhamento dos indicadores, precisam consolidar em planilha dados obtidos de diversos relatórios. Esse processo é trabalhoso e acaba sendo feito apenas uma vez por mês. Agora imaginem se começa a haver um desvio de rota no dia 5 de um mês e os gestores só tomam conhecimento disso no dia 5 do mês seguinte, quando a apuração dos números em planilha é concluída. Já se perderam 30 dias para tomar as providências necessárias. Essa situação o software de BI ajuda a evitar, pois disponibiliza diariamente a informação atualizada. O software de BI assegura a todos os gestores a informação obtida da mesma fonte e no mesmo horário, evitando as divergências que ocorrem quando cada gestor mantém em planilha a sua informação do seu jeito e normalmente atualiza em momentos diferentes. Sem contar com a planilha, corre-se o risco de ver gestores corrigindo erros na própria planilha, ao invés de corrigi-los no sistema de gestão. Aqui ilustramos algumas razões que justificam por que se fala cada vez mais em BI. Outrora tínhamos uma realidade bem diferente da realidade atual no mundo dos negócios. Por exemplo, outrora era comum manter produtos em estoque para pronta entrega. Com alto custo de armazenagem e rapidez com que modelos de muitos produtos, como eletrônicos, por exemplo, ficam obsoletos, todos querem trabalhar com estoque próximo do zero. Isso exige uma boa informação sobre projeção de vendas. E quem já estava na ativa no final do século passado deve concordar que outrora reclamava-se da falta de informação. Hoje estamos diante de uma realidade totalmente diferente, onde temos de ser extremamente seletivos para não perder tempo com informações que nada agregam à nossa vida ou à nossa empresa. Nessa missão, certamente, o BI pode nos auxiliar bastante. Dentre inúmeras funcionalidades que a maioria das ferramentas de BI oferecem, o mais usado costuma ser o pivoteamento, outrora também chamado de análise OLAP, e os dashboards com agrupamento de gráficos e imagens que representam os indicadores de performance. Aqui temos um exemplo de relatório que pode ser gerado por um software de BI.
e uma grade de vendas com um percentual de margem por país, pivoteada por mês. Na área financeira, aqui tem um exemplo de um resumo mensal da situação de fluxo de caixa. Esse agrupamento por mês poderia ser detalhado por semana e dentro da semana aberto por dia. Outro recurso que é muito usado, muito comum, é o dashboard. Aqui temos exemplo de um painel com indicadores gráficos da área de vendas. Alguns também chamam de cockpit, mas tem o mesmo significado. Aqui temos também um painel com indicadores gráficos da área financeira. Mas cabe alertar que não convém nos deixarmos empolgar pelas possibilidades de embelezar essas visualizações gráficas. Com esse slide, queremos mostrar que nem sempre a imagem mais bonita é a que transmite melhor a informação. Nesse gráfico de pizza, por exemplo, temos uma certa dificuldade de reconhecer a proporção entre as fatias. Já o gráfico no formato plano, mesmo não sendo tão elegante, nos permite ver e compreender com muito mais clareza quais as fatias maiores e quais as menores. Em outras palavras, na hora de construir um dashboard, convém atentar mais para a clareza do que para a beleza. Em um projeto tradicional de BI é comum encontrarmos esses três perfis de profissionais. Por quê? Normalmente o executivo, o demandante da informação, não tem o conhecimento técnico para extrair e preparar os dados e nem sempre ele consegue transmitir ao profissional de TI a sua demanda com a clareza necessária para esse profissional compreender a demanda. Aí entra o papel do analista de negócios, consultor ou ainda analista de sistemas, que vai entender a demanda do executivo e traduzi-la em techniques para o profissional de TI. E na devolutiva, o analista de negócio também vai formatar a informação de forma a ser compreendida pelo gestor. Agora temos aqui um diagrama que ilustra de forma simplista como os dados transitam dentro de um sistema de BI. De um lado, temos os dados armazenados pelo ERP ou outro software de gestão, como também podem haver dados vindos de fontes externas ou até da nuvem, em um processo conhecido por ETL, de extração, transformação e carga, ou load em inglês, transfere os dados de cunho gerencial para os cubos. O processo de carga dos cubos é automatizado. E a partir dos dados atualizados nos cubos, é que o usuário vai obter as informações de seus dashboards, visões analíticas, relatórios e assim por diante. Comentando alguns termos comuns de serem encontrados em torno do BI. Há alguns anos haviam consultores querendo buscar uma definição e diferenciação entre BI e BA, mas os termos acabaram praticamente se fundindo e adquirindo o mesmo conceito. Data Warehouse é um termo antigo, representando um repositório corporativo de dados coletados por diversos sistemas de gestão da empresa ou ainda dados sumarizados caso o volume gerado pelo software de gestão fosse muito grande. Data Lake é um termo que surgiu junto com o Big Data. Pode-se dizer que Data Lake armazena dados obtidos internamente e também dados externos, por exemplo, coletados na nuvem. Cubo é uma nomenclatura popular para o Data Mart, que consiste de um conjunto de dados gerenciais extraídos de algum sistema de gestão, de um Data Warehouse ou de um Data Lake. Dashboard e cockpit, como já mencionamos, têm o mesmo significado e são representados por um painel de gráficos e imagens que refletem indicadores. E aqui temos uma situação do legado de Drummond de Andrade, que nos deixou e que reforça tanto o conceito que comentamos lá no início da Wikipedia, que nos fala da qualidade dos dados, lembram? Como também no ponto onde refletimos sobre a realidade do passado em comparação à realidade atual, onde diariamente somos atropelados por enxurradas de dados e informações e temos de aprender a nos focar no que interessa e naquilo que realmente pode mudar a nossa vida ou a vida da empresa. Os projetos de BI também convém sempre lembrar isso e não querer disponibilizar todos os dados ao usuário. É preciso entender o que é de cunho operacional, deixar isso para ser tratado no sistema de gestão
e levar para o BI só o que é importante para a tomada de decisão. Aqui temos um livro de título um pouco intrigante para os que lidam com sistema de informação, mas também traz boas dicas para não sobrecarregar o público com informações demasiadas. Eu recomendo estudar bem as prováveis demandas e expectativas e iniciar com foco nas principais, complementando as demais informações disponíveis na sequência, aos poucos, na medida em que as mais importantes estiverem compreendidas e tratadas. Temos um outro livro que trata do mesmo assunto, sob uma outra ótica. Compara o volume de informações com os alimentos que o ser humano ingere. E o excesso e má qualidade de alimentos tende a prejudicar a saúde e resultar em baixa qualidade de vida. O livro diz que informação sem relevância nos mantém ignorantes. Assim também os dados que não têm valor gerencial mais atrapalham do que ajudam em um projeto de BI. E temos também um legado deixado por um austríaco naturalizado norte-americano, falecido em 2005 e considerado o pai da administração moderna. Ele frisa novamente a relevância e o sentido que a informação deve trazer ou deve fazer para o gestor. E se você perguntar, ok, mas quando sei que a informação é relevante e quando ela faz sentido? Aí eu tenho aqui uma dica simples, muito eficaz para dar para vocês. Questione-se você mesmo ou o seu cliente ou gestor, por que você quer essa informação? Para que você precisa dela? O que vai fazer com essa informação? E se a resposta for convincente, ok, significa que a informação é relevante. Do contrário, é melhor não perder tempo e energias com ela. Aqui vai uma reflexão para quem ainda tem dúvidas sobre quem pode se beneficiar de um software de BI. Não importa o tamanho da empresa, a velocidade da informação é a mesma para todos e já existem ferramentas de software de BI para todos os portos de empresa. Independente do ramo de atividade ou do segmento em que atua, é impossível imaginar que nos dias de hoje o volume de dados que é acumulado pelas empresas possa ser adequadamente transformado em informações e analisado sem apoio de um software. O projeto não precisa obrigatoriamente atender a empresa toda quando falamos de BI. Pode ser iniciado pela área mais necessitada e gradativamente ser estendido para outras áreas, na medida em que surgir demanda ou houver maturidade para isso. É comum também ouvirmos essa pergunta. Quando podemos entender que a empresa está preparada para usar o software de BI, aqui então vão algumas considerações. O normal seria certificar-se de que dados disponíveis são consistentes, porém já vimos casos onde de propósito a direção da empresa passou a utilizar o software de BI para externar a todos os responsáveis a perda que a empresa está tendo pela falta de dados consistentes e, com isso, criar consciência desse prejuízo e obter mais agilidade e compromisso para com a qualidade dos processos e registro dos dados de forma correta no sistema de gestão. Para o software de BI possa gerar respostas, é importante também saber formular as perguntas. Ou seja, os gestores precisam estabelecer seus indicadores de gestão que devem ser acompanhados pelo software de BI. Mas o mais importante de tudo é saber o que fazer com a informação externada pelo BI e partir para ações que a informação sugere. Do contrário, é tempo e dinheiro desperdiçado. E tem um aspecto atenuante de um projeto de BI, que é o fato de ele poder ser conduzido de forma gradativa dentro da empresa, sem o estresse da utilização imediata em todas as áreas. E como falei há pouco, antes de iniciar o uso de um software de BI, é importante que haja clareza sobre quais são os indicadores prioritários a serem tratados. Se os gestores não tiverem condição de definir isso sozinhos, convém obter auxílio de um consultor. Sugere-se iniciar o projeto pelos indicadores mais relevantes, onde o resultado tende a ser mais impactante. Diria assim, começar por onde o calo dói mais.
É bom lembrar também que não adianta disponibilizar um instrumento de BI a quem não tem autonomia para agir ou não tem predisposição para isso, sob o risco de desperdiçar recursos. É importante sempre lembrar disso. Então é isso. Eu gostaria de agradecer pela atenção, pelo interesse. Espero que você tenha gostado e se tiver curiosidade para ver vídeos sobre como um software de BI implementado pode atender a demandas do dia a dia, entre no nosso site, o bxbsoft.com.br. Ali tem alguns vídeos que trazem exemplos ilustrando situações práticas do dia a dia. Ok? Até a próxima.